Dando continuidade ao discurso do apóstolo Pecker, eu gostaria de fazer esse segundo vídeo discorrendo mais sobre o que ele falou no devocional. Há tanto que você pode aprender assistindo líderes experientes nas alas e estacas nas quais você mora. Há tanto que você pode aprender ouvindo os irmãos e irmãs mais velhos que tiveram uma vida de experiências na escola do não escrito, entre aspas. Há outro exemplo, existe uma ordem das coisas como para onde nos dirigimos para conselhos ou bênçãos. É simples, nos dirigimos a nossos pais quando eles já não estão mais disponíveis. Se é uma bênção, então podemos nos voltar para os nossos mestres familiares. Se o pai não pode, devemos nos dirigir para nossos mestres familiares. Para conselhos, você vai para o seu bispo. Ele pode escolher mandar você para seu líder superior. O presidente da estaca seria esse líder superior. Mas nós não recorremos às autoridades gerais. Nós não lhes escrevemos para pedir conselhos ou supomos que alguém em uma posição mais proeminente dará uma bênção mais inspirada, só porque é um apóstolo. Se nós conseguíssemos fazer com que isto fosse ensinado na igreja, um grande poder repousaria sobre nós. O presidente Joseph F. Smith ensinou que se houvesse doença em uma casa, ainda que estejam presentes apóstolos ou até mesmo membros da primeira presidência da igreja, o pai está lá. É correto e é seu dever presidir. Podemos ler isso em Doutrina do Evangelho, na página 286. Existe um último recurso, entre aspas, autorizado, além do bispo, presidente da estaca, autoridade geral e todos os outros na nossa linha de autoridade. É o nosso Pai Celestial nos céus, a quem recorremos em oração. Se fizermos isso, iremos, na maioria das vezes, resolver nossos problemas. Um outro princípio, revelação na igreja vertical. Revelação na igreja vertical. Geralmente ela se contém aos limites administrativos e geográficos ou limitações dadas àquele que foi chamado. Por exemplo, ele dá um exemplo. Um bispo que está tentando resolver um problema não receberá revelação aconselhando-se com um bispo de uma outra ala ou estaca, que seja seu parente ou que possa trabalhar no mesmo escritório. Não. Minha experiência me ensinou que revelação vem de cima, não do lado. Revelação é vertical, não horizontal. Não importa quão mais experientes ou mais velhos ou mais espirituais que alguém do lado possa parecer, é melhor recorrer para cima através dos devidos canais. Recorrer a quem? Ao Pai Celestial. Outro princípio, um atributo primordial de um bom líder é ser um bom seguidor. Em uma reunião de bispos, um novo e inquieto bispo perguntou certa vez, como eu consigo que as pessoas me sigam? Ele fez essa pergunta. Aí o apóstolo Pecker, eu chamei 9, olha, o apóstolo Pecker dá um conselho depois que esse bispo fala novamente. Eu chamei 9 irmãs, o bispo fala, para serem presidentes da primária e nenhum aceitou dessas 9. Havia um senso de humor e um espírito agradável na reunião, o qual tornou um momento ideal para o ensinamento. Aí o apóstolo Pecker respondeu que eu duvidava que ele tivesse chamado qualquer uma das 9 irmãs. Ele devia ter apenas as pedidos ou as convidado. Eu disse-lhe que se ele tivesse orado honestamente e se aconselhado com seus conselheiros quanto a quem deveria presidir a primária, a primeira irmã teria aceitado o chamado. Sabia? Talvez ele
poderia ter descoberto na entrevista algum motivo por que não era aconselhável ou oportuno para aquela irmã servir e a deixasse ir, mas certamente não mais de uma ou duas. Se tantas irmãs assim recusaram o chamado, algo estava fora de ordem, a ordem não escrita. Porque havia aquele bom espírito na reunião, aí eu disse a ele, como apóstolo: bispo, eu sei algo mais sobre você. Você não é um bom seguidor, é? Você não é aquele que está sempre questionando o que o presidente da estaca pede a seus bispos? São perguntas. Os outros bispos na sala começaram a rir veladamente e fazer sinal positivo discretos com a cabeça. Era aquele bispo mesmo. Ele riu e disse que supunha que era mesmo verdade. Eu disse, abre aspas, abre aspas, talvez o motivo pelo qual seus membros não seguem o líder deles é porque você não segue o seu líder. Um atributo essencial de um líder na igreja, é ser um seguidor fiel e leal. Esta é exatamente a ordem das coisas não escritas. Quando eu era jovem, Spencer Wally Kimball, que era um profeta, veio para a nossa conferência e contou essa experiência. Quando ele era um presidente de estaca em Safford, Arizona, havia uma vaga no ofício de superintendente dos rapazes na estaca. Como o ofício era chamado na época, ele deixou o seu escritório um dia, desceu um pouco a rua e conversou um pouco com o dono de um negócio. Ele disse, Jack, o que você acharia de ser o superintendente da organização dos rapazes da estaca? O presidente Kimball falou para o Jack. Jack respondeu, Spencer, você não quer dizer que eu... Fecha aspas, ponto. Spencer, Wally Kimball retrucou, abre aspas. Claro que quero, você se dá bem com jovens, fecha aspas, ponto. Ele tentou convencê-lo, mas o homem não quis saber. Mais tarde naquele dia, depois de ter se consumido com seu fracasso e depois de finalmente lembrar-se do que Jacó havia dito no livro de Mórmon, tendo primeiramente recebido essa missão do Senhor, está em Jacó capítulo 1, versículo 17, ele voltou para o Jack, chamando-lhe de irmão e dirigindo-se a ele pelo seu último nome, ele disse, nós temos uma vaga em um ofício da estaca. Meus conselheiros e eu discutimos sobre o assunto. Oramos a respeito. Nós recebemos a inspiração que você deveria ser chamado. Você. Como um servo de Deus, eu estou aqui para fazer o chamado. Fecha aspas. Jack disse. Aquele Jack, ele disse, bem, se você diz que é assim, fecha aspas. Bem, é assim. Vocês sabem o resultado. Ajuda muito seguir a ordem das coisas, mesmo a ordem não escrita. Eu tenho na minha escrivaninha uma carta de um irmão que está bastante incomodado porque ele não foi chamado ao ofício propriamente. Ele aceitou o chamado e está disposto a servir, mas ele diz que seu bispo não consultou a esposa dele primeiro e assim não agiu propriamente. Quando eu responder para ele, o apóstolo fala, tentarei ensiná-lo algo sobre a ordem das coisas não escritas, no que se refere a ser um pouco paciente com o modo como são feitas as coisas na igreja. Na primeira sessão de Doutrina e Convênios, o Senhor admoestou todo homem a, abre aspas, falar em nome de Deus, o Senhor, mesmo o Salvador do mundo, fecha aspas, ponto. Está em Doutrinas e Convênios, sessão 1, versículo 20. Acho que vou lembrá-lo que um dia ele poderá ser um bispo sobrecarregado com problemas na ala e com uma carga extra de problemas pessoais, e sugerir-lhe que ele desse agora o que ele apreciaria receber no futuro. Interessante, né? Pensei que ia fazer em 2, mas vou ter que fazer em 3 vídeos.